Muito bem. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós temos estudado bastante a respeito da importância de uma mudança no estilo de vida, e essa mudança, de acordo com as orientações do Senhor, tem um propósito: ter condições de saúde do corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que o Senhor nos abençoe com o poder do Espírito Santo. Preparação para a chuva seródia. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, porque o ser humano, por causa do pecado, é desequilibrado. A gente ou cai para a direita ou cai para a esquerda, né? E nós podemos até transformar a reforma de saúde no Salvador. A pessoa achar que porque fez a reforma já está pronta para ir ao céu, não é isso? E isso não está correto. E também pode acontecer, que nós temos estudado muito, a importância da palavra de Deus e transformar a Bíblia no Salvador. A Bíblia não é o Salvador. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Então, são dois cuidados que precisamos, e o Senhor nos faz essas advertências. A primeira delas, Romanos 14, versículo 17, diz o Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, se o resultado final, eu não sou uma pessoa mais justa e tenho mais paz e alegria no Espírito Santo, eu perdi a direção das coisas. Eu posso ser vegetariano, cuidar de todos os hábitos, fazer exercício físico, tomar luz solar, etc, etc, etc. Mas tudo tem que converger para um ponto: justiça, paz, não é verdade? E alegria no Espírito Santo. Então, não podemos colocar a reforma de saúde como objetivo, pensar que eu sou mais santo daquele que não pratica. Porque o que nos leva para o céu é o caráter. É o caráter à semelhança de Cristo. A segunda advertência está em 1 Coríntios 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Não é só o estudo da palavra. Eu posso me tornar entendido em toda a palavra de Deus, mas tem que o poder transformador no ser humano. E isso aqui é importante, porque inclusive na reforma de saúde, nós também podemos ensinar aos demais, colocando ênfase em pontos que o Senhor não colocou. Eu vou ler um texto que está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 287, 288, que diz assim: a questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas mostrando os males das coisas que são censuráveis. Os que apanham essas coisas e as impõem aos outros não sabem qual obra que estão realizando. Agora, chá mate, né? Chá preto, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. Então, são recomendações bem importantes para a gente não perder o foco. Que é importante abandonar carne porque os animais estão doentes, tá? E fortalece a natureza carnal. Mas eu não posso colocar como prova, nem fazer o carro-chefe da reforma de saúde. A reforma de saúde é um conjunto de coisas, tá? Então, tendo isso em mente, o Senhor agora nos faz uma outra advertência, que está em Provérbios, capítulo 4. E esta advertência tem a ver com o tema dessa noite, sobre saúde mental. No versículo 23, diz o Senhor assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Sobretudo, todas as coisas que nós guardamos com muito cuidado, porque tem valor, e sobre tudo isso, guarda o coração, que tem mais valor. Por quê? Porque deles procedem as fontes da vida. O Senhor Jesus Cristo explicou esse texto em Mateus capítulo 15. Veja o que diz o Senhor em Mateus capítulo 15. Por que é importante guardar o coração? Havia uma discussão entre os discípulos e os fariseus, porque os fariseus estavam censurando de que eles não se preocupavam com o lavar das mãos. Tá? A crítica dos fariseus era essa. Mas os fariseus estavam preocupados com a questão da purificação, não com a higiene. E no versículo 2, eles falaram para o Senhor Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Bom, o Senhor Jesus aproveitou essa oportunidade para lhes explicar o que eles precisavam entender. E no verso 10 diz, verso 10, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E o que sai da boca? Palavras. É isso que contamina. Os discípulos não entenderam. E no verso 15 está Pedro, que foi a conversar com o Senhor. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que diz em Provérbios? Sobretudo guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, para sair do coração em forma de palavras, maus desígnios, mesmo em forma de pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, é porque primeiro entraram. Não tem como sair se não entra. Sabe? Então, por isso o Senhor diz: sobretudo, guarda o coração. Porque se você não guarda o coração, isso está entrando. Entrou, depois está saindo. Em Lucas, capítulo 6, ele é bem mais claro neste assunto, e ele faz uma comparação entre duas árvores. Uma árvore boa e uma árvore má. Veja Lucas 6, versículo 43. O Senhor Jesus diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. E observem: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem mangas de abacateiros. Se colhem? Não. Não se colhem laranjas de jabuticabeiras. Se colhem? Não. E diz a seguir: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que o Senhor diz: sobretudo guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a pessoa encheu sua cabeça de sapatos, do que ele vai falar? Só de sapatos. Esse vai ser seu tema. Onde tem oferta de sapato, modelo do sapato, aquelas modelinho que saiu na temporada, e etc, etc. Essa é sua preocupação. Tudo que a pessoa coloca na sua mente, disso fala. Agora, se a pessoa enche sua mente do Evangelho, do que ele vai falar? Do Evangelho. Isso é uma lei fisiológica. Encheu a mente de um assunto, desse assunto ele vai falar. Agora, o problema está
que nós temos a mesma estrutura mental, estrutura cerebral que tinha Adão. Só que Adão vivia num ambiente rodeado por tudo que era bom. Então, sua sensibilidade despertava nele um desejo de adoração e louvor a Deus pela bondade do Senhor. Mas o problema é que nós estamos com as mesmas sensibilidades mentais, só que rodeados num ambiente que tem muitas coisas más e coisas boas. E tudo isso vai gravando e entrando na mente. E depois vai produzindo sentimentos, pensamentos, emoções, palavras e ações. E aí que o Senhor diz, tome cuidado, porque agora você está num ambiente que não é o ambiente do paraíso. E nós temos 2 exemplos na Bíblia que nos mostram essa realidade. O primeiro tem em Mateus capítulo 5. Veja o que diz o Senhor em Mateus capítulo 5. No versículo 27, falando a respeito do adultério. O adultério, se entende que a pessoa adulterou quando o fato foi consumado, está bem confirmado e está tudo bem esclarecido, e a igreja toma medidas disciplinares de acordo com a orientação bíblica. Mas, do ponto de vista do céu, o adultério acontece bem antes do ato ser consumado. Veja o que diz o verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, para uma pessoa olhar com intenção impura, primeiro certamente teve que entrar a impureza. E aí que está a orientação do Senhor, sobretudo guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O segundo exemplo tem 1 João, capítulo 3, versículo 15. Veja o que diz o Senhor. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Na outra versão bíblica diz, todo aquele que aborrece a seu irmão é assassino. Nós sabemos que aqui na Terra o assassinato se configura na hora que alguém matou o outro. Mas, biblicamente, a pessoa não precisa matar. Simplesmente no momento que ele aborrece o outro, ou chega a odiar o outro, já o assassinato foi configurado. Por quê? Porque aí é questão de circunstância, de oportunidade. Por isso que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom, a essa altura, nós poderíamos estar pensando, e afinal, quem vai ser salvo? Porque você vê que não é assim tão simples, creia no Senhor Jesus, como diz Marco, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas no pensamento judaico, crer significa praticar. Então, quando nós lemos tudo isso, que o Senhor diz, tome cuidado com o que você vê, tome cuidado com o que você ouve, a alimentação temos que cuidar dela também, e assim sucessivamente. Afinal, quem vai ser salvo? Essa pergunta, ou fizeram Isaías, o profeta, ou ele se fez essa pergunta. E no livro de Isaías 33 está registrada. E ele responde essa pergunta: quem vai ser salvo? Eu acredito que as pessoas perguntaram para Isaías. E eu acho que sim, porque da forma que ele escreveu, tudo indica que lhe foi feita a pergunta. Isaías, quem vai entrar no céu? No versículo 14, 33, 14, o livro de Isaías diz assim: os pecadores em Sião, quer dizer, os pecadores na igreja, se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, foram eles que perguntaram: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Em outras palavras, quem dentre nós habitará com Deus? Essa é a pergunta. A resposta, o profeta Isaías a sintetizou em 6 pontos que caracterizam a vida de um cristão.
Primeiro ponto, e é bem lógico, o que anda em justiça. Quem vai entrar no céu? O que pratica a palavra de Deus, o que obedece à palavra de Deus. É correto ou não é correto? Não tem forma de pensar que se não pratico a palavra de Deus, vou para o céu. Tá? Primeiro ponto, que anda em justiça. O segundo ponto, fala o que é reto, fala a verdade. Então, também é bem lógico que seja assim. O terceiro ponto, o que despreza o ganho de opressão. O Espírito Profecia, na meditação Minha Consagração Hoje, que foi do ano 89, ele analisa todos esses pontos em uma semana inteira. E aqui se refere quando a pessoa tira vantagem da necessidade alheia, se aproveita da situação da pessoa e acaba obtendo ganho com isso. Por exemplo, você sabe que uma pessoa está em grande necessidade, e está em desespero, e tem um carro e que vai vender, e você começa a oferecer bem a menos, bem abaixo, sabendo que ele está em desespero e precisa desse dinheiro. E aqui diz o Senhor que, nesse caso, a pessoa está tendo um ganho de opressão. E aqui diz, quem vai entrar no céu? O que despreza o ganho de opressão. O quarto ponto, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. E nessa meditação fala que as pessoas, às vezes, sentem necessidade de trabalhar e não conseguem trabalho. E o diabo as suborna com um trabalho desde que transgridam o sábado. Sabe? Que a pessoa, por causa de conseguir esse trabalho, acaba cedendo e deixa de guardar os mandamentos de Deus. E neste caso diz, quem vai habitar no céu? Aquele com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Nunca vai negociar a observância e aos mandamentos, a fidelidade a Deus. E o quinto e sexto pontos tem a ver com o tema dessa noite. O quinto ponto diz, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Na outra Bíblia diz, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. E isso está muito relacionado com o quê? O Espírito Profecia analisa esse assunto em relação ao teatro. Que o teatro se transformou depois em cinema, e o cinema em televisão. Quando nós fechamos os olhos, primeiro os ouvidos, para não ouvir falar de sangue, de homicídios, e fechamos os olhos para não ver o mal, estamos atendendo a advertência do Senhor. Sobretudo, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bom, quando a pessoa tem essa vida, esses são sintetizações de 6 pontos, que representam toda uma vida cristã. As promessas decorrentes, verso 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então, essa pergunta e essa resposta, que foi sintetizada em 6 pontos, está em um contexto de que tempo? O tempo que antecede a vinda do Senhor Jesus, quando a promessa que o pão será dado e águas serão certas, é quando a terra não terá pão nem água, conforme diz o profeta Joel. Joel diz que todos os rios da terra vão secar. Todo o cereal vai desaparecer. Os animais vão, diz aí, ficar tremendamente perturbados por causa da falta de alimento. E todo mundo. E nesse tempo o Senhor nos promete pão e água, mas está relacionado com esses 6 pontos básico, mas está relacionado com toda a observância à palavra de Deus. E por último, a grande promessa, no verso 17, os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu. Então vocês observam que não é somente nesse preparo, cuidar da alimentação, é um conjunto. Por que é importante esse ponto? Observe o que está escrito em Jeremias,
capítulo 17. ¿Por qué temos que cuidar as entradas da alma? No capítulo 17, verso 1 diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado onde? Na tábua do seu coração. Sabe a ferramenta do vidraceiro? Aquele ponteiro de ferro com ponta de diamante? Quando você passa pelo vidro, deixa uma marca que não tira mais. Não é assim? Bom, o pecado grava no cérebro dessa maneira. Muitos anos atrás, faz uns 30 anos, um cientista francês descobriu que o neurônio é uma célula, a forma mais típica, é uma célula que tem duas hastes, uma de cada lado, se chama axônio. E este se divide, se ramifica, se chamam dendritos. Como se interligam os neurônios? Os dendritos ficam próximos do axônio, não encosta nele. Fica igual que uma vela de carro. E quando as correntes elétricas passam de neurônio para neurônio, atravessam essa separação que se chama sinapse. E quando essas correntes passam constantemente, acaba formando um tecido biológico no axônio que fica um registro permanente. E assim se forma a memória. Então, determinadas situações que envolvem sentimentos, emoções muito fortes, isso grava com um ponteiro de ferro com ponta de diamante. E o pecado fica gravado dessa maneira. Eu estou com 70 anos hoje. 70 anos. Quando era jovem, 15 anos, eu gostava muito de rock. E o rock está gravado na minha mente. Está completamente gravado. Eu não ouço mais, eliminei todos aqueles LPs da época, há muitíssimos anos eliminei tudo isso. Mas quando ando na rua, no Brasil, tem as lojas Casas Bahia, Casas Pernambucanas, e normalmente ele tem equipamentos de som, uma série de televisores ligados, equipamento de som bem alto. Eu vou caminhando na rua, distante, e eles tocam sempre rock do ano 60. Quando vou caminhando, ouço ao longe, chegou o rock no meu ouvido e desperta todo o rock que tenho na cabeça. Todo. Inclusive, me desperta até o cenário. Eu vejo as meninas da minha época, colorido, dançando no lugar que eu acostumava a ir. Está tudo gravado aqui na mente. Por isso diz o Senhor que o pecado está gravado com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Está aqui gravado. E depois que gravou, ele gera pensamento, gera sentimento, gera emoções. E aí que está o problema o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração. Agora, veja o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o profeta Davi, entendendo isso, ele fez uma pergunta, que está no Salmo 119. Ele pergunta para os jovens, mas na verdade, essa pergunta é para todos nós. Davi pergunta: como pode um jovem ter uma vida pura se tem um coração impuro? E isso é válido para nós. Porque o pecado está gravado, sabe? Isso grava biologicamente, não é uma questão assim de que grava em termos de pensamento. No pensamento, tem ele deixa uma marca, um tecido biológico no axônio, e isso está gravado. O que acontece para uma pessoa que toca piano? Tá? Outro dia eu vi o Júnior tocando piano aqui. Quantos anos ele ficou estudando piano? Deve ter começado no início, com movimentos dos dedos torpes no início, não tinha essa flexibilidade, e foi aprendendo, e foi decorando os símbolos do pentagrama, e o cérebro foi também registrando os movimentos para emitir um determinado som de acordo com aquele símbolo. E assim, passando os anos, gravou tudo isso no cérebro, está gravado. Hoje ele senta no piano, olha a partitura
E o cérebro, a partir desse símbolo, já envia estímulos e movimenta os músculos dos dedos e se reproduz a música. É assim que funciona. Da mesma maneira, quando você come, tá? Ninguém precisa falar, vai escovar os dentes. Você terminou de comer, vai no banheiro e escova os dentes. Está gravado no cérebro. Hábitos. E assim se grava o amor, assim se grava a misericórdia, a compaixão, etc. Por que o Senhor nos dá orientações a seguir a palavra de Deus? Pela fé. Porque praticando a palavra de Deus, está gravando nos neurônios o caráter de Cristo. E depois você vai gerar pensamento de compaixão, com pensamentos de benevolência, de piedade, de misericórdia, de perdão. E esse é o resultado da obra do Espírito Santo. É biológico isso aí, sabe? Então, veja a pergunta no Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele tem um coração impuro. Então, como ele pode guardar puro o seu caminho se tem um coração impuro? A resposta: observando segundo a tua palavra. Se observou o caminho pela palavra de Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo está gravando hábitos aqui, hábitos de compaixão, hábitos de ternura, hábitos de benevolência, etc., hábitos de perdão. E veja o que segue o texto, verso 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque se a pessoa não tiver a palavra de Deus, a natureza carnal domina. Agora, quando a palavra de Deus é gravada no cérebro, os pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações são correspondentes à natureza da palavra. Isso é maravilhoso. Por isso que o Senhor diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em João 6, diz que temos que comer o pão, alimentar-nos do pão da vida, alimentar-nos da palavra. Comer a carne, sabe? Beber o sangue. Porque dessa maneira a palavra de Deus está sendo enxertada e mudando o curso dos pensamentos e ações. Essa verdade está em João capítulo 17. Em João 17. Então são duas ações que precisam andar simultâneas. Uma é fechar os olhos e tapar os ouvidos. E a segunda, encher-se a palavra de Deus. Porque senão não funciona. No verso 17, santifica-os na verdade. Como somos santificados? Pela palavra. Pela obediência à palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, 1 João, por exemplo, capítulo 1, ele diz o seguinte, no verso 9, 1:9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas essa purificação como acontece? Aí Pedro explica, 1 Pedro, capítulo 1, veja como nos purifica. No versículo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. E no verso 22
observen como nos purifica. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, em 1 João nos diz que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Mas como nos purifica? Nos obedecendo à palavra de Deus. E como podemos obedecer? Porque o Senhor nos dá poder para obedecer. Sabe? Porque o ser humano, assim como tem um coração impuro, não pode ter uma vida pura, da mesma maneira, tem um coração desobediente, como vai obedecer à palavra de Deus? Mas quando a pessoa escolhe ser obediente, o Senhor lhe dá poder para obedecer. Tem um texto que eu gosto muitíssimo, que está no livro Visões dos Céus, nas primeiras páginas. Diz que o Senhor Jesus, como Filho do Homem, é um modelo de obediência, como Filho do Homem. Como Filho de Deus, nos dá poder para obedecer. Aí se completa o quadro. Não é suficiente Ele ser um modelo de obediência, porque eu não teria como obedecer, porque eu tenho uma natureza desobediente. Mas quando eu decido fazer a vontade do Senhor, o Senhor me dá poder e obedeço. É maravilhoso isso aí. Bom, aí o Senhor nos dá alguns conselhos adicionais necessários para poder manter essa comunhão com Deus. Colossenses, por exemplo, capítulo 3, versículo 1. Portanto, diz o Senhor, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lado alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lado alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por que é importante isso aqui? Porque o Senhor nos diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, não é apenas fechar os olhos para que o mal, nem tapar os ouvidos. Eu preciso dar ocupação para os olhos e os ouvidos. E aí em Colossenses diz, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, e dessa maneira estou fechando os olhos e os ouvidos às coisas aqui da terra. O segundo conselho, encontramos em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e Ele será o meu povo. E quando se fala dessas uniões, não se refere somente a casamento. Uniões comerciais, tudo que nos una de maneira íntima com uma pessoa que não obedece, que não tem fé no Senhor, todas as suas palavras vão ir entrando nos nossos ouvidos. E o que fala a seguir? Diz o Senhor, verso 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E esse tocar em coisas impuras, em termos práticos, é não abrir os ouvidos, nem os olhos para as coisas impuras. E eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por que é importante isso? É o que fala no capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, todo o conselho do Senhor nos fala de fechar os olhos e tapar os ouvidos, correto? Qual o propósito com isso? Evitar que a impureza entre. Só que eu não posso andar com os olhos fechados e os ouvidos tapados. Aí eu tenho que dar uso a isso. Como usar? Tenho que pensar nas coisas lá de cima.
Tenho que buscar as coisas lá de cima. E segundo, eu preciso não me expor mantendo ligações muito íntimas com as pessoas. Não posso sair do mundo, mas todo o meu relacionamento tem que visar comunicar o conhecimento da palavra de Deus. Veja, nós vimos nesse gráfico aqui, a mente dos profetas receberam inspiração, recebendo pensamento e ideias da mente de Cristo. E estes escreveram a palavra de Deus. Como a mente de Cristo tem esta natureza, ela é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa, a mesma natureza tem seus pensamentos e a mesma natureza está na palavra de Deus. A obra do Espírito Santo é despertar a mente humana ao conhecimento da palavra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e conduzindo ao arrependimento e aceitação da palavra. Quando a mente humana aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá poder para obedecer. Ao obedecer a palavra de Deus, a justiça de Cristo é comunicada por meio da palavra para a mente humana. A vida, o Espírito, o amor, a paz, a verdade e a luz são comunicados para a mente humana e aí surge o fruto do Espírito Santo. É assim que o Senhor nos salva do pecado. Agora, o processo é maravilhoso, é uma coisa assim que já transcende a mente humana. Como o Senhor transforma um pecador em alguém semelhante a Cristo. Só que, infelizmente, o diabo conhece esse processo. E ele se utiliza do mesmo mecanismo para degenerar a mente humana, não para regenerar. Então, a mente de Lúcifer coloca pensamentos e ideias na mente dos falsos profetas. E estes se utilizam dos meios de comunicação. Agora, como a mente humana já tem uma inclinação natural para as coisas erradas, Lúcifer desperta o interesse e a mente humana se prende. E como Lúcifer é exatamente o contrário de Cristo, Cristo é justiça, ele é injustiça. Cristo é vida, ele é morte. Cristo é obediência perfeita à lei de Jeová, ele é pecado. Cristo é amor, ele é egoísmo. Cristo é paz, ele é tribulação. Cristo é a verdade, ele é a mentira. Cristo é luz, ele é trevas. A natureza de Lúcifer é injusta, mortificante, pecaminosa, egoísta, atribulada, mentirosa, tenebrosa. Bom, os pensamentos que saem da mente deles, que foram colocados na mente dos falsos profetas, têm esta natureza. E, consequentemente, os meios de comunicação têm a mesma natureza. Então, quando a pessoa se prende aos meios de comunicação, a injustiça, a morte, o pecado, o egoísmo, a tribulação e a mentira e as trevas são comunicadas para a mente humana. E aí, a mente humana começa a reproduzir isso em forma de pensamentos, sentimentos, atos, e as obras da carne se confirmam. Por isso o Senhor diz, fecha os olhos e tapa os ouvidos. A sociedade compõe-se de famílias, e o que a façam os chefes de família. O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Quer dizer, o que este casal fez em termos de vida, sua vida diária, familiar, estudando a lição da escola sabatina, lendo os livros do Espírito e Profecia, sabe, fazendo ano bíblico, participando na igreja, chegando cedo, sendo uma pessoa comprometida na causa de Deus, isso passaram para os filhos. Quando os filhos crescerem e formarem seus lares, segue o mesmo padrão. Porque isso é construído. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Quer dizer, a família pode construir jovens como estes três, ou pode construir jovens como esses dois. Não é obra do acaso, sabe? Isso é resultado de um processo educativo que requer muito esforço.
muito esforço mesmo. Eu sei porque tenho 3 filhos e foi um trabalhão mantê-los na linha. Porque a criança nasce rebelde, nasce indisciplinada, desobediente. Por isso diz o Senhor, se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. Aí vai produzindo os frutos. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. E o que tem acontecido hoje, a família largaram os filhos, e o que nós estamos vendo nesse mundo. Veja o que diz o Senhor, mensagem aos jovens: guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque deles procedem as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é. O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será em vão procurar pureza de vida. Tem que haver uma renovação da mente, e aí entra a palavra de Deus. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituará a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que tem que desviar a atenção das coisas do mundo. Se não entra a palavra de Deus, não há como se desprender do planeta Terra. E aqui diz em Lar Adventista: deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Então nós temos que vigiar. Por isso que o profeta diz: fecha os olhos e tapa os ouvidos. A pergunta é: quem vai para o céu? Quem vai habitar com Deus? Primeiro, que pratica a palavra de Deus. Segundo, fala o que é reto, a verdade. Terceiro, aí tem aquele que não tira vantagem da necessidade alheia, que não aceita suborno, que não transgride o sábado e por causa de um trabalho. E o quinto e sexto pontos: fecha os olhos para não ver o mal e tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Por isso diz na minha consagração hoje: o homem não foi deixado para ser um brinquedo das tentações de Satanás. Podemos evitar ver muitos males que se multiplicam tão depressa nos últimos dias. Podemos evitar ouvir muitas das impiedades e crimes que existem. Podemos ou não podemos? Com certeza. E aqui está o ponto que eu falei. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Ele é justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio, porque tudo que vai entrando na mente vai agravando, e a partir daí se geram pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque tem uma lei: pela contemplação nos transformamos. Se você olha o que é bom, você vai ficar bom. Se olha o que é mal, vai ficar mal. E veja, Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes apresentadas em algum romance ou a serem representados em algum teatro. E observem qual é o propósito do diabo. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. Então você já não rejeita o pecado. A conduta seguida pelos que são baixos e vis é posta perante o povo, observem, nos jornais do dia, hoje nos telejornais. E tudo que pode provocar a paixão é trazida perante ele na história excitante. Lá no Brasil, todo dia é notícia do Lava Jato. Todo dia. Quando a pessoa começa a assistir, ele fica assim em paz ou fica irritado? Como fica o público aí que assiste aos jornais? Irritado,
Porque estão vendo roubo, estão vendo isso. Isso faz bem para o crescimento espiritual? Não faz. E vejam, ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas, se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Se vai familiarizando a mente e depois já não se impressiona. Os crimes, está vendo crime sobre crime. Depois pode matar alguém do lado e você diz, o mundo está assim mesmo. E observem aqui, as novelas não devem entrar nos lares dos que creem em Cristo. E as telenovelas? Por que não devem entrar as novelas? Porque se saltam os valores mundanos, sabe? O que tem nas telenovelas? Tem traição, tem intrigas, mentiras, tudo vai gravando na mente. E diz, tende sempre literatura escolhida e inspiradora, familiarizai-vos com as verdades nele contidas. Ao fazeres isto, notareis a influência do Espírito Santo. Cada momento de vida é precioso e deve ser gasto em preparo para a vida futura. E observem aqui, por que tudo isso? Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio. E observem, impregnando-a de seus pensamentos. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. De que maneira ele está fazendo, impregnando nossa mente com os seus pensamentos? A televisão, sabe? A internet, tudo que a maldade está sendo veiculada e vai gravando na mente. Esta é uma das poucas profecias da senhora White, que está em Lar Adventista. Em 1890 ela profetiza: contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente les corromperão o coração e deformarão o caráter. 5 anos depois, surge o cinema. E o que ela diz? Contemplarão imagens e ouvirão sons. 1922, surge a radiodifusão. E em 1925, primeira demonstração pública da televisão, e em 1929, primeiro programa experimental transmitido pela BBC de Londres. E o que ela diz? Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que a menos que delas se guardem inteiramente, quer dizer, é inteiramente, imperceptível, mas seguramente les corromperão o coração e deformarão o caráter. Não é impressionante isso? E observem agora. Atos dos Apóstolos. Os que não querem cair presa aos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver, ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Irmãos, é inevitável. É o que eu falei do rock. O rock está na minha cabeça. Eu tinha na época 15 anos de idade. Hoje estou com 70, passaram 55 anos. Está tudo gravado. Se eu ouço o rock, me desperta o rock da época, com cenário, com tudo. Inclusive, eu não entendo de música, mas na igreja, quando começa a música bem movidinha, eu, sem perceber, meus pés começam a seguir o ritmo, sabe? Por quê? Porque desperta aquilo que tem na cabeça. Então, temos que tomar muito cuidado com o que vemos e ouvimos, porque o diabo sabe que essa é a maneira de gravar seus pensamentos. Agora, são 2 slides. Preste muita atenção neste e no próximo. Diz o Senhor: pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou morte. Até que o coração esteja purificado, a pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. Pensamentos impuros levam a impuros atos. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. Deves controlar teus pensamentos. Tua salvação depende de te governares nessas coisas. Então, se já controlar o corpo é difícil, 10.000 vezes mais difícil controlar a mente. Por isso que o Senhor nos dá uma reforma de saúde, para poder fortalecer o corpo, fortalecer o cérebro e permitir a entrada da palavra de Deus para poder controlar os pensamentos. Sem a palavra de Deus na mente, não tem como controlar os pensamentos. Então, esse é o caminho que o Senhor nos apresenta. E vejam a importância disso. Bom, aqui a salvação depende de governar os pensamentos. Como o homem pensa, assim ele é. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende do reto pensar e reto agir. A menos que se faça resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo, não pode a graça revelar-se na vida. Então, não é apenas um exercício religioso, porque o exercício religioso implica vir à igreja, assistir aos cultos, estudar a lição da escola sabatina, fazer ano bíblico, dar estudos bíblicos. Isso não é suficiente. A palavra de Deus tem que fazer parte da minha vida. Então, eu tenho que me alimentar da palavra e, com o poder de Deus, praticar a palavra para que mude a minha mente. Por isso diz aqui, é aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar. Conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, quer dizer, de caráter em caráter, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esse é o caminho. Irmãos, realmente, eu posso assim, da minha experiência pessoal, em casa não tem televisor já faz 30 e... Quantos anos fará isso? Acho que uns 32, 33 anos. Tá? Não tenho ideia do que acontece no planeta. Eu sei porque os irmãos vão falando. Eu fiquei sabendo das cidades que estão alagadas lá em Pernambuco, porque enviaram uma mensagem pedindo socorro para que quem puder ajudar a ADRA para socorrer as famílias afetadas. Mas eu, se não fosse isso, não saberia. Agora, qual foi o benefício real que eu percebi? Que eu fiquei com um tempo vago, que não gasto em televisão. Em casa ninguém, né? E o que nós fizemos? Começaram a ler. Então eu comecei a ler o livro do Espírito, profecia, estudar a Bíblia, etc. E a visão começa a mudar. E o mais interessante que eu percebi, que você começa a se desapegar das coisas desse mundo. Isso que eu achei maravilhoso. Porque quando a gente... aquela história de que você quer emagrecer, tá? E diz, não vou comer mais açúcar, não vou comer mais isso, porque preciso emagrecer, não vou comer queijo e tal. E aí, diante de uma mesa que tem muitos doces, muito queijo, você fica num sofrimento danado, porque você gostaria de comer, mas não quer comer ou não pode porque quer emagrecer. Isso é muito ruim, sabe? É uma situação de vive-se em desespero. Mas quando o Senhor tira o queijo da cabeça, sabe? Tira o desejo pelo açúcar, você está livre. Pode estar rodeado de queijo ou açúcar, não tem problema nenhum. Bom, a leitura desse livro produz isso aí. Porque você começa a ter uma visão mais profunda da Bíblia e isso vai libertando-nos. De fato, nos vai libertando das coisas desse mundo. É uma experiência que, olha,
eu já estou experimentando, porque há muitos anos. Então, eu não sofro por muitas coisas. Eu vivo tranquilo. Tá? Não fico assim, que tem que deixar isso, deixar isso. Para mim, isso já morreu. Já não faz parte da minha vida. E a televisão foi um milagre que Deus operou em nossa casa, porque minha esposa concordou, minha mãe, que era morava conosco, muito chegadinha às telenovelas, e eu falei: mãe, você é adventista do sétimo dia, quantos anos? Nunca leu Isaías 33? Está escrito ali. E aí ela leu, como eu não era adventista naquele tempo, ela teve a obrigação moral de dar o exemplo. E assim começou a história. E as crianças eram pequenas, eu falei, eles assistiam a telenovela junto com minha mãe. Eu falei: não é possível. Aí eu falei à minha esposa: vamos dar o lanche justamente no horário da telenovela. E eles foram ensinados, não podiam sair da mesa se eu não saía. E aí eu ficava demorando, até a telenovela terminar. E aí se podiam levantar. Por aí começamos a abandonar. Mas quanto a gente já leu nesse período? Muito. Minha esposa também. Todos me perguntam, hoje a irmã me perguntou, ela fica sozinha e tal? Fica, sabem por quê? Quando eu comecei a sair, porque eu saio 15, 18 vezes por ano, fico uma semana fora, é muito tempo. E ela fica num sítio sozinha. Então, e ela não tem medo. Quando eu comecei a sair, eu orei ao Senhor: Senhor, permita que ela entenda que é necessário e que ela coopere. De repente ela começou a ler o livro do Espírito e Profecia, ler. E hoje ela me incentiva. E fica sozinha, tranquila. Então, são bênçãos de Deus muito grandes. Procurem experimentar. Fechem os olhos para não ver o mal. Tapem os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Vocês vão ver as bênçãos sobre a família.